número 3, nós vamos ler o versículo de número 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Aleluia. Amém? No momento que você encontrar, se coloque de pé, mais uma vez. Segunda carta do apóstolo Pedro, está lá no finalzinho, da Bíblia, pouco antes de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler o último versículo do texto. Amém? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. O texto diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos ler esse texto, todos nós juntos. Pode ler na sua versão mesmo, amém? 1, 2, 3. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Feche os seus olhos aí, curve a sua cabeça. Peça ao Papai do Céu para falar com você. Amém? Repita comigo assim: Senhor, eu estou aqui nessa noite para ouvir a sua voz, para escutar o Senhor, falar o meu coração, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Faça isso nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Deus, nós agradecemos ao Senhor o privilégio, a oportunidade de termos a sua palavra, e eu oro, Deus, para que mais uma vez o teu nome seja santificado no nosso meio. É a tua palavra que vai ser pregada, e Isaías disse para nós que ela não volta vazia, que a unção do teu Espírito Santo seja sobre nossas vidas, e que onde essa palavra estiver chegando, aos corações que aqui estão, àqueles que estão nos acompanhando de casa, que a tua palavra possa alcançar e possa cumprir, ó Deus, o objetivo dela sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, existem alguns versículos bíblicos que mexem com a gente, Eu gosto muito desse texto, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, quando eu fiz seminário e chegou a época da nossa formatura, eu estudei em Belo Horizonte de 2002 até final de 2005, 2002, 2003, 2004, 2005, e aí a gente foi e sentou com a turma, para poder decidir qual seria o versículo da nossa formatura, lá em dezembro de 2005, já tem 15 anos, e aí a gente decidiu por ter aí este versículo, que acompanhou a gente aí no decorrer da nossa jornada teológica, vamos dizer assim. Então, desde que esse versículo se tornou o versículo da minha formatura no seminário, eu trago esse versículo comigo assim com muito carinho, sabe? Todas as vezes que eu olho para esse versículo, eu me lembro de quão necessário é conhecer ao Senhor. Este texto, ele caminha junto com o texto de Oséias, por exemplo, que lá no capítulo 6, que diz que o povo perece porque falta conhecimento a respeito de Deus. Esse texto caminha junto com o texto de Jesus, lá em Mateus, capítulo 22, se eu não me engano, onde Jesus fala que o meu povo perece o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse versículo me chama a atenção, porque esse versículo me conduz ao conhecimento acerca de Deus. Eu, como cristão, preciso ter no meu coração que Deus é para ser conhecido. Amém, meu irmão? Você, eu, precisamos a cada dia conhecer mais e mais ao Senhor. Desde o dia em que aceitamos a Cristo,
até o dia que a 7ª trombeta tocar nos ares, né? E o Senhor voltar para buscar a sua igreja, ou a morte vier te chamar, até esse dia, nós precisamos dia após dia crescer no conhecimento a respeito de Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, os próprios outros versículos bíblicos que eu acabei de citar, nos ensina que vai acontecer duas coisas. Oséias, nós pereceremos. Quem não conhece a Deus perece. O que é perecer? É perder, é cair, é desanimar, é desistir. Quem não conhece a Deus perece. Quem não conhece a Deus erra. Se nós, de acordo com as palavras de Cristo, não conhecermos ao Senhor, nós erraremos. A palavra errar, no Antigo Testamento, no original hebraico, é a palavrinha que aparece para pecado. A palavra pecado, da sua origem hebraica, significa errar o alvo, né? Então, quando nós falamos de errar, nós estamos falando de pecar. Quando eu não conheço a Deus, eu peco. Quando eu não conheço ao Senhor, eu erro. Quando eu não conheço ao Senhor, eu pereço. Não é? Então, o não conhecimento a respeito das coisas de Deus me faz errar e me faz perecer. Eu preciso colocar no meu coração que desde o dia que eu aceitei a Cristo, constantemente eu preciso conhecer ao Senhor. Irmãos, e nós não precisamos, no que diz respeito a conhecer a Deus, não existe soberba. Nós nunca podemos estar satisfeitos com o tanto que nós conhecemos a Deus. Eu não sei, eu vou falar do meu testemunho pessoal. Né? É um testemunho, não uma vanglória, um testemunho. Você tem o seu testemunho pessoal, né? Cada um de nós vivemos dia após dia a nossa experiência que nos aproxima de Deus, o nosso conhecimento a respeito do Senhor. Irmãos, eu, como disse aqui, fiz seminário, formei bacharel em teologia, 4 anos de estudo presencial, aula de segunda a sexta. Irmãos, já tive experiências com Deus no monte incríveis. Eu já vi graveto pegar fogo, já vi o monte inteiro pegar fogo, já vi anjo voando, né? Deus já me deu, irmãos, experiências assim fantásticas. Eu já li, irmãos, em casa. Minha biblioteca não é muito grande não, mas eu tenho uma pequena biblioteca de uns 500 livros, que eu devo ter lido uns 85% deles, porque tem livros que eu comprei e ainda não li, né? Depois do período de seminário eu comprei alguns livros, em alguma reunião de pastor que a gente vai, e aí ali você compra um livro e tal, e eu ainda não li todos, né? Porque tem alguns lá em casa que eu ainda não li. Mas 85% dessa biblioteca, 85% a 90% dessa biblioteca eu li, né? Eu sirvo ao Senhor desde o ano 2000, são 20 anos servindo a Deus na igreja. Graças a Deus, 18 deles como seminarista e pastor. Então assim, eu vivi muita coisa na presença de Deus. Mas mesmo assim, dia após dia, o Senhor me surpreende e eu conheço Ele um pouquinho mais. Deus surpreende a gente, irmãos. Nenhum de nós aqui poderemos jamais bater no peito e falar assim, eu conheço Deus o suficiente, porque jamais conheceremos Deus o suficiente. Nunca conheceremos tudo. Irmãos, eu sou, igual eu falei para os irmãos, eu formei lá em teologia. Hoje, antes de vir para a igreja, eu me deparei com uma interpretação teológica lá em casa, conversando com a Edileia, que eu não conhecia. Você mesmo, a pessoa, a Edileia contou o negócio, você mesmo, está certo. A pessoa que você ouviu está corretíssima. Eu nunca tinha escutado o que a pessoa falou. Então, se Deus surpreende a gente demais, mas surpreende a gente muito mesmo, mas demais da conta. Uns dias desses para trás, eu fui no monte orar, sozinho, saí do serviço e fui para o monte orar. Aí estou lá no monte orando e estou assim, com aquela dúvida, Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está me ouvindo? Eu estou orando aqui, não estou sentindo nada, e me fala alguma coisa, me mostra alguma coisa, e aí eu peguei a Bíblia e abri, na hora que eu abri, Deus me surpreendeu. Deus provou para mim que estava ouvindo a minha oração naquele lugar. Irmãos, Deus é tremendo. Como eu disse, você tem a sua experiência, né? No exemplo da pregação estou citando a minha, mas eu sei que você tem a sua.
O nosso conhecimento a respeito de Deus, ele é infinito. Nós jamais conheceremos o todo de Deus, até porque não cabe. A mente humana, ela é limitada. O nosso cérebro tem uma circunferência de 30 centímetros, pesa aproximadamente 3,5 kg. E por incrível que pareça, o ser humano só usa 30% do seu cérebro. Os outros 70% ele não usa para nada. A ciência ainda não descobriu para que serve. E nós não usamos. E é impossível que um Deus infinito, que um Deus que não se limita a um corpo humano, a um espaço físico, é impossível que um Deus tão grande, que excede o universo, que transpassa o tamanho do universo, seja compreendido por algo tão pequeno como é o nosso cérebro. Nós jamais conheceremos o todo de Deus, mas eu preciso entender que Deus é para ser conhecido. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas devem permanecer ocultas e as reveladas são para ser reveladas. Sabe o que Moisés disse quando ele escreveu Deuteronômio 29? Que tudo que nós precisamos conhecer de Deus nos foi revelado. Então, se existe a Bíblia, eu tenho que conhecer, porque me foi revelado. Se Deus me usa, eu tenho que conhecer, porque isso me foi revelado. Se Deus batiza com o Espírito Santo, eu tenho que conhecer, porque isso me foi revelado. Se Deus fala comigo, eu preciso ouvir, porque isso me foi revelado. Se Deus fala comigo em profecia, eu preciso escutar, porque isso me foi revelado. Se Deus me dá uma experiência durante o louvor, durante a mensagem, num culto, numa oração, numa vigília, eu preciso conhecer, porque isso me foi revelado. O que temos a nível de revelação de Deus é para ser conhecido, é para ser entendido, é para que chegue até nós. A orientação de Pedro aqui dentro do capítulo 3, é uma tentativa de resguardar a igreja daquela época, né? Pedro está escrevendo num período onde a igreja está sofrendo ataques teológicos. Se você ler o capítulo 3, você vai compreender melhor o que eu estou falando. Algumas seitas heréticas estavam se levantando e prejudicando a pregação do evangelho, do verdadeiro evangelho, e prejudicando a igreja. Então o apóstolo Pedro faz um discurso, capítulo 3 na sua segunda carta. Ele faz um discurso na tentativa de resguardar essa igreja contra esses ataques teológicos que ela estava vivendo. E aí quando Pedro vai finalizar não só a sua carta, como também o assunto, né? Ou não só o assunto, como também a sua carta, ele finaliza a carta com o texto que nós lemos: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu falo a nível de conhecer a Deus, eu preciso caminhar com essas duas ações básicas ditas por Pedro, e ditas também pelo Senhor Jesus. Jesus disse, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pedro fala assim: antes crescei na graça, o poder de Deus, e no conhecimento, as Escrituras. Eu preciso entender e compreender que o conhecimento a respeito de Deus, ele precisa caminhar no que diz respeito ao conhecimento literal e literário, que é através da sua palavra, e o conhecimento, graça, poder, que é o sentido, que é o sensorial, que é aquele que nós sentimos, são as experiências que nós sentimos. Quando eu falo de conhecer a Deus, eu não posso conhecer só na letra, porque se eu conhecer só na letra, eu vou ser frio. Eu vou ser uma geladeira ambulante. Você já escutou Caio Fábio? Conhece muito, mas é uma geladeira ambulante. Conhece demais, um dos homens que mais conhece a Bíblia no Brasil. É uma geladeira ambulante. E eu não posso apenas não conhecer a Bíblia e conhecer só o poder de Deus, porque quando eu conheço só o poder de Deus e não conheço a Bíblia, eu faço bobeira. Eu acho que a unção de Deus é cair, eu acho que a unção de Deus é pregar na parede, eu acho que a unção de Deus é rodopiar com a mão no ouvido, eu acho que a unção de Deus é sair gritando por aí, não é? E aí eu preciso juntar o conhecimento das formas como Deus trabalha com o sensorial, com o poder de Deus, com a graça de Deus na minha vida e na vida da igreja. Por isso que tanto Jesus quanto Pedro disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso pegar lei, literal, Bíblia, e unir isso junto com poder, graça, Espírito Santo,
para que eu alcance um coração que de fato conhece e serve ao Senhor como Ele merece ser servido. Amém? Está dando para me entender? Em nossos dias há uma urgência em atendermos a este conselho de Pedro na igreja. Nós vivemos um tempo emergente, onde as pessoas urgentemente precisam conhecer a Deus. A igreja do século 21 é uma igreja que está a cada ano que se passa conhecendo menos a Deus. Algumas igrejas se tornaram verdadeiros clubes sociais, lugares onde vidas não são transformadas, lugares onde almas não são impactadas. Algumas igrejas se tornaram teatro, cinema, onde as pessoas vão lá ser meras espectadoras, e a ação e a unção de Deus não é capaz de fazer nada na vida dessas pessoas, porque não conhece a Deus. Isso é bíblico, não é? Isso é bíblico. Se você pegar lá as cartas ao Apocalipse, no capítulo 3, Laodiceia, né? Vou confundir agora Laodiceia com Filadélfia. A igreja é rica, o tempo é glorioso, a igreja tem muito dinheiro, a igreja está cheia de gente, e Jesus está do lado de fora falando assim: eis que estou à porta e bato. É bíblico. Jesus disse que em Mateus 24, que próximo à sua vinda, o amor de quase todos se esfriaria. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não sabem quem de fato é Deus. O próprio caminhar, desenrolar da igreja, você percebe isso. Quem conhece a Deus muda de vida. Quem conhece a Deus larga o pecado. Quem conhece a Deus se torna um marido melhor. Quem conhece a Deus se torna uma esposa melhor, um filho melhor, um funcionário na empresa melhor. Quem conhece a Deus de verdade se transforma. Quem conhece a Deus de verdade larga o pecado, larga o vício. Então, se você olha para a igreja, você vê que falta isso. Não é? Você vê o irmão dando tombo na empresa. Você vê o irmão levando a empresa na justiça. Você vê esses trens. Você vê o irmão bebendo, prostituindo. O dito irmão. Então, quando nós olhamos para o desenrolar da igreja no tempo atual, nós entendemos que falta conhecimento a respeito do Senhor. Quem conhece a Deus enfrenta as suas adversidades e as vence. Amém? Se eu conheço a Deus, eu não fico no meio da batalha. Se eu conheço ao Senhor, eu não desanimo no meio da caminhada. Não é porque veio uma forte onda, não é porque veio um vento contra mim, que significa que eu vou desistir, vou largar a presença do Senhor e não vou mais servir a Deus. Quem conhece a Deus não larga a Deus por nada. Hebreus disse isso no capítulo 9 também, né? Que aquele que largou o Senhor nunca o conheceu. O texto de Hebreus é pesado. Se alguém largou o Senhor, Hebreus diz, ele nunca conheceu de fato. Então quem conhece a Deus não larga o Senhor. Vem o desemprego, vem a fome, vem a tempestade, vem a tribulação, ele continua de pé, porque ele sabe que nem a morte, nem a vida, nem a tempestade, nem o futuro, nem o porvir, nem as coisas deste século, né, podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada, ou nada, nenhuma dessas coisas pode me separar do amor de Cristo. Quem conhece a Deus de verdade, vem o dinheiro, vem a riqueza, vem a prosperidade, vem a roça, vem a casa própria, vem o sítio, vem o carro do ano, vem a saúde, e ele continua servindo a Deus, ele não troca o seu Deus por conta do dinheiro que ele ganhou. Quem conhece a Deus e pronto, acabou. Nós vivemos um tempo que quando olhamos para o nosso tempo, percebemos o quanto que nós não conhecemos a Deus. Nós vivemos uma época que é considerada uma época cética. Ceticismo é quando nós queremos dar razão a tudo. Queremos uma explicação científica para tudo e não analisamos a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Isso é ceticismo. Ceticismo é quando eu olho demais para a teoria e olho de menos para a prática.
Ceticismo é quando eu não acredito naquilo que é sobrenatural. E nós vivemos uma época cética. Colocamos tantos requisitos para a ação de Deus que está difícil Deus agir. Envelopamos Deus. Esperamos a ação do Senhor, mas nós criamos tantas barreiras que para o Espírito Santo habitar no nosso meio está complicado. Os nossos pensamentos são cheios de preconceitos. Não, se eu orar mais alto aqui, o irmão que está do meu lado, o que ele vai pensar? Não, se eu orar em línguas aqui, a pessoa vai ficar assustada comigo. Não, se eu começar a chorar aqui, o que vão pensar de mim? Então nós vivemos, é urgente conhecermos a Deus por conta do nosso ceticismo. Somos céticos demais. Estamos muito distantes do Senhor. Os dias são frios, espiritualmente falando. E isso causou entre nós e Deus uma grande distância. Irmãos, temos que encarar nossa realidade. Os dias são maus. Nós já vivemos períodos melhores dentro do Evangelho. Vivemos períodos melhores. No início dos anos 2000, talvez, final da década de 90, a igreja bombava. As igrejas cresciam a reveria, e não era uma só não, eram várias igrejas. Eram muitos batismos, muitas conversões, muitos impactos na sociedade. Igrejas, eu não acompanhei aqui em Lagoa da Prata, mas conheci um pouco da história, né? Igrejas que tinham que realizar 5, 6 cultos lotados para poder atender todo mundo. Igreja aqui em Lagoa da Prata já teve 1000 membros. Até mais do que isso, se bobear. Então assim, a igreja já viveu momentos melhores. Na época que eu me converti, a igreja estava num boom. Estava estourando e a coisa acontecia. E a gente chegava na igreja e o fogo de Deus e o Espírito Santo agindo. Nós já vivemos tempos melhores do que os atuais. A culpa não é de Deus. Ele não mudou. Ele possui um atributo que chama imutabilidade. E que quer dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus dos nossos tempos. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Quem mudou? A igreja mudou. O nosso conhecimento a respeito de Deus mudou. Os dias são maus, irmãos. Não adianta a gente viver no fantástico mundo de Bob, como era aquele desenho que passava na televisão, achando que está tudo bem, que não está tudo bem. Se olharmos para a qualidade das pessoas que servem a Deus na nossa sociedade, a gente vai ver que não conhecemos ao Senhor de fato. Os dias são maus. Os dias são maus. E os dias maus têm um remédio: conhecer a Deus. Por que está mal? Porque falta conhecimento a respeito do Senhor. Porque entra ano e sai ano a gente não lê a Bíblia. Porque entra ano e sai ano a gente não sabe o que é sentir a presença do Espírito Santo. Porque entra ano e sai ano e as nossas experiências não se renovam. Porque entra ano e sai ano e nós estamos contentes com as migalhas espirituais que estamos experimentando. É preciso querer mais de Deus. É preciso querer mais do Senhor. É preciso querer experimentar mais desse Deus. Precisamos mais do que nunca seguir o conselho de Pedro e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele tem se revelado a nós através do Espírito Santo. Ele saiu de trás das cortinas. Na hora que ele estava em cima daquela cruz, no meu lugar e no seu lugar, o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele saiu de trás das cortinas. Não existe santo lugar, não existe santo dos santos fisicamente falando. Não existe sumo sacerdote além de Cristo. Não existe outro sacerdote além de nós mesmos. Ele saiu de trás das cortinas e veio se revelar a você. Deus quer que você o conheça. E a gente queria que fosse um pozinho mágico para jogar na sua cabeça e falar assim: conheça o Senhor. E aí você, conheça agora. Não é assim.
Eu queria que a fala do pessoal mundano fosse verdade. Tem gente que não converteu ao Senhor e pensa assim, não, lá na igreja tem uma salinha que eles levam a pessoa lá e faz uma lavagem cerebral. Como que eu queria ter uma salinha para levar a pessoa lá, pôr um capacete nela e falar assim, conhece ao Senhor, e aí ela conhecesse a Deus e saísse de lá crente, né? Crente até debaixo d'água, honrando ao Senhor. Como que eu queria ter uma salinha assim, irmãos? Mas não é assim. Eu preciso entender que Ele se revela a nós através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, meu irmão, ele é muito sensível. O Espírito Santo não faz nada forçado. O Espírito Santo não entra no nosso coração à força. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. E quando Jesus estava do lado de fora de algum lugar querendo entrar, que é a igreja que eu citei de Apocalipse 3, e bateu na porta. Quem entra chutando e invadindo é o diabo. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é sensível, ele vem quando você quer. Ele se revela a você quando você busca. Ele é íntimo de quem quer se tornar íntimo. Eu queria ser obrigado, eu amo a Deus de verdade, e queria que Deus me amarrasse num lugar e falasse assim, você vai me servir, vai me conhecer, mas não é assim que Deus faz. O Senhor espera a nossa espontaneidade, é por isso que Ele criou homens. Se Deus quisesse ser adorado por imposição, Ele continuava só com os anjos na eternidade passada. Ele cria homens por causa disso. Os anjos foram criados de uma só vez, criação imediata de Deus, não é? Deus fez um número X, que a Bíblia não fala qual é, só fala o termo milhares de milhares, e fala que 1/3 se rebelou, então tem um número X. Deus criou um número X de anjos, e falou para eles assim, me sirvam e me adorem, e era isso que eles faziam. Num dado momento tiveram a sua oportunidade de escolha, mas foram criados para aquele objetivo. Quando Deus cria o ser humano é diferente. Deus cria o universo, cria a terra, põe o ser humano lá dentro, e fala para ele assim, eu não vou te obrigar. Você me serve se você quiser. Está vendo essa árvore no meio do jardim? É o seu ponto de escolha. Você quer me servir? Não coma. Você quer ser dono do seu próprio nariz? Não tem cerca nenhuma em volta dela. O homem foi lá, errou, não era o propósito de Deus, o Senhor ajeitou a história, se é que eu posso dizer assim, né? Embora ele já tinha um plano antes da fundação do mundo, ele já sabia qual seria o resultado, e aí o Senhor refaz o seu plano, começa tudo de novo com Noé, chama Abraão, levanta uma nação, manda seu filho, paga o preço da dívida gerada por Adão, Cristo morre na cruz, ressuscita ao 3º dia, o Espírito Santo vem e Deus continua falando para nós assim, você quer me servir? Aceita meu filho. Você quer ser dono do seu próprio nariz? Não vou te impedir. Espírito Santo, irmãos, Ele espera o nosso desejo em querer conhecer esse Deus. Coloca isso na sua mente. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Para a gente poder finalizar, eu separei 4 homens na Bíblia que conheceram a Deus, cada um talvez de uma forma diferente, um do outro, claro, cada um dentro da sua lógica, dentro do seu raciocínio, para a gente poder entender e conhecer a Deus, de alguma dessas formas pelo menos, eu vou citar 4, mas existem multiformas de se conhecer e servir ao Senhor, e experimentar o poder desse Deus. O primeiro deles é Jó, está no capítulo 42, no versículo de número 5, onde Jó fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma boa oportunidade que nós temos para conhecer a Deus, é quando as coisas estão difíceis, quando a porta fecha, quando a enfermidade chega, quando o desemprego bate, quando não tem dinheiro, quando não tem saúde, quando o relacionamento vai mal. São formas de conhecer ao Senhor. É interessante porque Jó era crente.
Jó sacrificava a Deus todos os dias pela vida dos seus 10 filhos. Os 10 filhos dele talvez viviam de forma devassa, gastando o dinheiro do pai, com farras e bebidas, não sei, estou te falando um comentário histórico que existe a respeito dos 10 filhos de Jó. Mas mesmo sabendo que os seus 10 filhos estavam perdidos, sabe o que Jó fazia? Todos os dias oferecia a Deus um sacrifício em favor deles. Jó era crente. Jó era tão crente que o próprio Deus, um dia, conversando com o diabo, e o livro de Jó é fantástico, né? Porque o diabo sai do inferno e vai na presença de Deus, lavando a nossa cara, lavando a minha cara, irmãos. Tem gente que não sente a presença de Deus, até o diabo entrou na presença de Deus, irmão. O negócio é feio, até o capeta, está lá no primeiro capítulo do Jó, o diabo vai lá junto com os anjos, na presença do Senhor, e Deus vê ele lá e fala com ele assim: observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. Jó era crente, o próprio Deus. A Bíblia reconheceu espiritualidade de pouquíssimas pessoas, uma delas é Jó. O próprio Deus fala assim: homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. E mesmo com tanta retidão, mesmo com tanta integridade, mesmo com tanta temência, mesmo com se desviando do mal, né? Mesmo com a fuga contra o pecado, quando Jó vive a experiência da tribulação, ele chega no final dela e fala assim: eu não te conhecia, agora eu te conheço, agora os meus olhos te veem. Sabe por quê, irmão? Você pode estar vivendo um momento difícil e Deus está cuidando de você em cada um minuto desse momento. Está no deserto? Está na tempestade? O deserto é o lugar que o povo de Israel mais viu a ação de Deus. Está na tempestade? A tempestade onde os discípulos dentro de um barco enfrentaram junto com Jesus, foi uma das maiores experiências que esses homens tiveram junto com Cristo. Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Está na tribulação, meu irmão, está no deserto, está na dificuldade, aproveita para conhecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você em cada um desses momentos. A gente conhece Deus, é na hora que está difícil mesmo, irmão. É na hora que o pau está cantando, que a gente tem que arrumar um jeito de servir a esse Senhor, e é aí que nós conhecemos. Jó conheceu Deus na tribulação. Não se iluda não, você está querendo conhecer Deus com muito dinheiro, seria bom. Você está querendo conhecer Deus com vários imóveis de aluguel, com a conta poupança gorda, recebendo sem ter que trabalhar, seria uma bênção, mas não é assim que a gente conhece o Senhor. A gente conhece o Senhor e quando Jó fala isso aqui, ainda não tinha experimentado o dobro de tudo não, viu, irmãos? Foi antes. Deus aparece para ele, ou melhor dizendo, consertando a minha fala, né? Deus, na boca do servo Eliú, chega para Jó e fala assim: onde você estava quando eu lancei os firmamentos da terra? Quem era você quando eu criei todas as coisas? E aí Jó entende que era Deus e pensa assim: Senhor, misericórdia, o que eu estou pensando nesses 40 capítulos, o que eu estou imaginando? Me perdoa, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Conheça Deus como Jó. Conheça a Deus não apenas de ouvir falar. Você ouviu no começo dessa mensagem o meu testemunho? Não conheça só de ouvir falar, queira ver o monte fumegando. Eu desafio você a juntar uma turma de oração, a subir para o monte, dobrar o joelho lá horas, né? E depois de horas de oração, abrir os olhos assim e ver, e pegar na sua mão os gravetinhos pegando fogo.
Teve uma vez em Bom Despacho, que a mãe de um dos jovens da igreja não acreditava que monte pegava fogo não, e a gente foi para o monte orar, o negócio começou a pegar fogo lá. Sabe o que o irmão fez? Ele pegou um gravetinho, pôs dentro da Bíblia e levou para a mãe dele ver. E aí ele foi dentro da Bíblia orando com aquilo, no caminho, e na hora que ele chegou lá, abriu a Bíblia para a mãe dele, o gravetinho pegando fogo. Você não está acreditando em mim não? Ora! Vai para o monte e ora. Não conheça Deus só de ouvir falar. Não entenda que só a pessoa que está do seu lado sentiu um arrepio, um cuidado de Deus, viu alguma coisa, ouviu do Senhor alguma coisa. Não, meu irmão, isso é para você. Servir a Deus na experiência dos outros é bacana. É bacana. O nosso testemunho, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Jesus disse para testemunhar. Através do nosso testemunho, outras pessoas servem a Cristo e experimentam esse Deus, amém? Mas não fique só naquilo que você escuta, pelo amor de Deus. Deus tem para você. O segundo homem é Moisés. Êxodo 33, do 9 ao 11. O pedido de Moisés aqui é complicado. Ele chega para Deus e fala: Senhor, quem é o Senhor? O povo quer saber quem é o Senhor. Fala para o povo que eu sou. Não, Deus, é mais do que isso. O povo quer que eu fale para eles quem é o Senhor. Eu preciso te ver para falar para eles. Moisés, mas ninguém viu. Mas Moisés, ninguém vai ver. Não tem jeito, Senhor. O povo está em dúvida, eu tenho que te ver, Senhor. Então faz o seguinte, vai na caverna tal hora, eu vou passar. E a minha face você não vai ver, porque ninguém pode ver. Mas você verá a minha glória, você me verá pelas costas. Isso é o que a teologia chama de, eu confundo teofania com tipologia. Teofania, quando nós atribuímos uma forma humana a Deus, isso mesmo, teofania. Deus não tem costas, né? Eu falei aqui já que ele não se limita a um corpo humano. Moisés não viu uma costa bonita, torneada, não. Moisés viu a glória passando. O costa era para dizer assim, que Deus passou ali e ele viu rapidamente. Esse é o significado de costa lá no literal do texto hebraico. O Moisés vai na hora marcada, fica lá olhando, Deus vai passar e eu preciso ver. E quando pensa que não, Deus passa. E ele vê a glória de Deus. Isso foi algo tão impactante na vida de Moisés, que quando ele desce, ele fica, se eu não me engano, por 30 dias, ninguém conseguia olhar no rosto dele. Irmão, presta atenção. Ninguém mais na Bíblia teve essa experiência. Olha, só Moisés viu Deus. Ninguém mais viu. Ninguém mais viu a glória de Deus como Moisés viu Deus. Mas é algo que nós devemos buscar. Queira ver a glória de Deus. Quem sabe Ele resolve mostrar para você também. Mas queira ver, meu irmão. Nós não podemos servir a Deus só achando que é porque é certo. Tem muita gente que está na igreja porque é certo. Não, estou na igreja porque é certo. Porque segue a Bíblia, não é? Porque eu tenho que ser obediente, senão eu vou para o inferno. Tem muita gente que serve a Deus só porque é certo. Não queira servir a Deus só por isso, é muito pouco. Queira servir a Deus para ver a glória dEle, para ver o agir, o manifestar da unção, do poder. A glória que Moisés viu foi o poder, foi a unção. Deus tem salvação para você, amém? Amém? E além da salvação, Ele tem a glória dEle para você, amém? Então, salvação você já recebeu, queira ver a glória, meu irmão. Queira experimentar o poder, queira tocar a unção. Queira ser cheio de Deus, da sua glória, do seu poder, não apenas porque é certo. Quem serve a Deus só porque é certo, ele não foi convertido, ele foi convencido. Você foi convencido que estava errado e agora você está fazendo certo. Deus tem mais para você.
Queira buscar como Moisés buscou a glória de Deus. Terceiro homem é Paulo, Atos capítulo 9, a experiência da sua conversão, né? Ele cai do cavalo. Jesus aparece para Paulo literalmente. Existem requisitos bíblicos para se tornar um apóstolo, né? Nos nossos dias atuais é impossível que hajam apóstolos. Inclusive o apostolado o ministério apostólico de Paulo foi questionado por Pedro por conta de um dos requisitos para se considerar apóstolo. E o requisito era ter visto Jesus em carne. Pedro chega a falar que Paulo não era apóstolo. Esse aí não é apóstolo. Ele não viu Jesus em carne. Ele não viu Deus encarnado no meio de nós. Ele não pode ser apóstolo. Depois, nas suas cartas mesmo, fugiu o versículo aqui, o próprio Pedro vai reconhecer. Não, ele viu em carne, ele é apóstolo sim. Mas no começo ele questionou. Em Atos capítulo 9, Jesus aparece para Paulo em carne, com o corpo ressurreto, glorificado. Ele foi embora. Em Atos 9, ele desce pessoalmente para falar assim: espera aí que faltou um, eu tenho que ir lá buscar ele. É Paulo. E aí Paulo, o maior perseguidor que a igreja tinha, que tinha participado da morte de Estevão, está indo levar uma carta que iria dificultar o culto religioso dos irmãos. No meio do caminho, Jesus intervém não só para mudar a vida de um homem, mas para resguardar a pregação do evangelho e a igreja, que com aquela carta, com aquele documento que ele estava levando, iria ser prejudicada. Jesus encontra com Paulo no meio do caminho, que ainda era Saulo, e ao encontrar-se com Jesus, ele cai do cavalo, ele viu Jesus pessoalmente, em carne. Você canta aqui na igreja assim: só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Quer mesmo, irmão? Você quer ver Jesus mesmo? Ou você quer só as bênçãos que Ele pode te dar? Você quer ver Jesus? Ou você quer só o dinheiro que Ele pode te prosperar? Você quer ver Jesus? Ou quer ver apenas a cura que Ele pode te dar? Você quer ver o Senhor mesmo? Esse precisa ser o nosso desejo. É assim que nós conhecemos a Deus, querendo ver Ele. Período meu de seminário, primeira igreja que eu fui enviado para trabalhar, lá no bairro Alto Veracruz, em Belo Horizonte, tinha um grupo de jovens que era um negócio, era o céu na terra. Irmãos, eu estou para conhecer um culto tão poderoso a nível de Deus, quando era lá em 2002, na Igreja Batista Nacional do Alto Veracruz, atrás do supermercado BH. Tinha um pastor lá, na época não era pastor, hoje ele é pastor, chamado Wagner. Irmãos, e o culto de jovens era o céu na terra. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos num culto de jovens lá, e o pessoal orando e adorando a Deus. E aí a gente começou a falar assim: Senhor, nós queremos te ver, nós queremos te ver, nós queremos te ver, irmãos. Teve um momento na oração assim que veio um temor tão grande dentro do meu coração, que eu não tinha coragem de abrir os olhos, porque o Senhor estava ali. Não sei se você já viveu essa experiência, eu vivi. De não conseguir abrir o olho por ter a certeza que Deus estava ali. Todo mundo sabia, Deus estava ali naquela noite, ninguém teve a coragem de abrir o olho para falar assim: era Ele mesmo. A nossa geração serve a Deus para aquilo que Ele faz. A nossa geração não serve a Deus para ver Ele aqui. A gente quer ver dinheiro. A gente quer ver a igreja abarrotada, lotada. A gente entende que Deus está aqui. Não é só isso que faz para nós que Deus está aqui. Deus vai estar aqui o dia que eu entrar por aquela porta, querendo ver Ele de verdade. Eu vim cá ver o Senhor. Hoje eu quero ver o Senhor. A gente vai ver Deus o dia que a gente fazer igual a Jacó. Eu só largo
depois que me abençoar. E o anjo está lá, me solta, que eu tenho que ir embora, me solta. Eu só largo na hora que a minha bênção chegar. O desejo de Jacó em ser abençoado era tão grande que fez ele contender com um anjo. Vai ter que ficar para outra mensagem, né? Um anjo só mata 180 mil pessoas. Não conseguiu desgrudar o camarada da perna dele. Ele segurou com vontade. Ele só largou, o anjo feriu a coxa de Jacó, que ele ficou mancando o resto da sua vida, né? Para poder largar. E abençoou. Queira ver Deus, meu irmão. Queira ver o Senhor. E o último está em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Talvez no Novo Testamento, o que mais viu Deus na história do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim: anunciemos também a vós o que temos visto e ouvido, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quem escreve Apocalipse é João, o mesmo que escreveu as cartinhas de João, e o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Esse João não é o Batista, esse João é o chamado João Evangelista, o discípulo amado, quem reclinava a cabeça ao peito do Senhor, quem sentava com o Senhor à mesa, quem conhecia do Senhor as primeiras palavras, o discípulo mais próximo, o único que não saiu correndo quando prenderam Jesus, foi no velório, foi na crucificação, recebeu do Senhor uma tarefa, cuidar de Maria, porque os outros filhos tinham ido embora, a mulher viúva andava com Jesus, ninguém tinha ninguém para cuidar dela, filho, eis aí sua mãe, mãe, eis aí seu filho. O discípulo que recebeu a maior revelação do Novo Testamento, o Apocalipse. Nós temos que querer conhecer Deus a ponto do Senhor revelar para nós coisas maravilhosas como Ele fez a João. Queira conhecer o Senhor. Eu vou parar por aqui, poderia falar um pouco mais, mas vou parar por aqui com essa frase, para que você guarde ela no coração. Queira conhecer a Deus. Conheça mais o Senhor. Você está frio? Conhece Deus. Você está desanimado? Conhece o Senhor. Está pensando em parar, em desistir? Conhece o Senhor. Você está achando que está tudo ruim? Conhece a Deus que tudo vai ficar bom. Você quer que seu casamento melhore? Conheça o Senhor. Quer que seus filhos melhorem? Conhece o Senhor. Quer que a igreja melhore? Conheça o Senhor. O que nós precisamos é conhecer o Senhor. Jesus já disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Responda para você aí que tanto você conhece a Deus, tem que conhecer mais. Não é suficiente não. Se estivesse achando aí o bambambam, a bambambam, eu conheço, nunca é suficiente. Deus quer se revelar mais a você. Queira conhecer mais a Deus, em nome de Jesus. Ore ao Senhor aí nesse momento, meu irmão. O culto é da vitória, e a maior vitória que Deus pode te dar é você o conhecê-lo em espírito e em verdade, como nós cantamos aqui. Deus, nós oramos ao Senhor, revela-te a nós, Pai. Eu gostaria muito que o Senhor se revelasse a nós numa única oração, mas eu sei que o se revelar do Senhor vai mais além do que uma oração, envolve vida, envolve a abnegação ao pecado, envolve o desejo, a fome, a sede por estar na Tua presença. Então eu oro, Deus, para que a partir de hoje, essa fome, essa sede, que nós venhamos ter, ó Pai, essa fome, essa sede na Tua presença, de Te conhecer, de estar na Tua casa, de servir ao Senhor,
de saber de fato quem o Senhor é, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, em nome de Jesus, ó Pai, nós rogamos ao Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos permita Te conhecer, Pai, nos permita conhecer o Senhor, dia após dia. Abençoe, Deus, os irmãos que aqui estão na Tua presença. Eu não sei, Pai, o que cada um tem apresentado ao Senhor, mas nessa noite uma coisa eu sei, o Senhor está nos mandando Te conhecer mais. Em nome de Jesus, Deus, abençoe, Pai, o propósito, o desejo do coração de cada um que está aqui neste lugar. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, Deus, vem com a Tua glória, vem com o Teu poder e nos ajuda a Te conhecer um pouco mais. Em nome de Jesus, aleluia. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus, amém? Cumprimente o irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Nós vamos ter uma breve reunião com o pessoal do louvor, né? Eu vou tentar não demorar, amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.